Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos lá começar o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos aqui falando do método. Que método, né? Um método que o Allan Kardec está nos explicando que ele usou para quê? Para esclarecer as pessoas sobre a realidade do mundo espiritual, né? Então, ele vai falando nessas orientações aqui para nós, ele cria categorias de espíritas que se convencem da realidade do mundo espiritual. Ele fala nesse texto aqui do método, mas ele fala que tem aqueles que gostam só do fenômeno, tem aqueles que vêm por curiosidade e vão ficando. Né? Então, aí ele começou a fazer uma diferenciação desses espíritas. Interessante, porque nós os temos até hoje. Temos os espíritas que gostam apenas da ciência espírita. Outros da filosofia, ficam filosofando. Né? Outros só da religião, mas não estudam. Aí misturam o espiritismo com crenças antigas, catolicismo, fica uma mistura. Né? Por isso é necessário, como ele diz, estudar o espiritismo. Mas ele está falando, então, desse método que se deve, que ele usou e que ele acha interessante para convencermos as pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas que nos procuram perguntando. Sabe? Nós não vamos ficar fazendo prosélito, nós não vamos ficar tentando convencer as pessoas na marra. Não. Claro que vamos abrir espaços para que as pessoas possam chegar até nós, né? Se ficarmos confinados nas nossas casas, não vai dar. Depois que o Allan Kardec, então, finaliza a codificação da doutrina, e ele faz isso coordenando o trabalho, praticamente sozinho, claro que se valendo de inúmeras pessoas que o ajudavam, mas a palavra final sempre foi dele. Depois, então, ele explica que isso foi necessário no começo, porque era preciso ter unidade, né? Então, então ele traz para si essa tarefa, para que houvesse uma unidade na doutrina, e ela não ficasse uma colcha de retalhos. Depois que a doutrina já estava codificada, os livros publicados, ele então propõe, em O Livro dos Médiuns, que se institucionalize, então, a partir de, né, lá na França, né, sociedades espíritas, no Brasil, associações, mas já foi sociedade também no Brasil. Então, ele é tão meticuloso que no Livro dos Médiuns ele até nos deixa o Estatuto da Sociedade Espírita Parisiense, né? Mas aí ele já está institucionalizando, né, a doutrina, só que ela já estava pronta, né? E os que vieram
para a doutrina espírita e que vêm para a doutrina espírita precisam entender isso, né? Que a doutrina já está pronta e acabada e que nós não temos que inventar nada, coisa nenhuma, né? Ele deixou, sim, aberto para a ciência. Se alguma das revelações, porque a doutrina espírita é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores, né? Então, e com a análise dos homens. Então, ela tem esse duplo aspecto aí, nos termos da sua revelação, a revelação divina e uma revelação humana também, porque Allan Kardec que fez as conexões, né, das informações que o mundo espiritual mandou para todos os cantos da Terra. Todos os cantos da Terra. Então, ele deixa isso prontinho, mas se a ciência provasse que uma das revelações, qualquer que fosse do que tem de revelação na codificação, contraria a ciência, que ficássemos com a ciência. Só que isso até agora não aconteceu, aconteceu o contrário, né? A ciência vai sempre comprovando o que a doutrina espírita já disse, não é? Então, vamos lembrar que a doutrina espírita são as obras básicas, as 5 obras básicas. Todas as demais obras são obras subsidiárias, que sozinhas elas não são o espiritismo. Elas não são, elas são obras que trazem a visão de alguns espíritos, que trazem estudos de caso, como, por exemplo, André Luiz, traz muitos estudos de casos, nos fala da sociedade no mundo espiritual, até um pouco além da crosta. Emmanuel, que nos traz notícias históricas, põe uma ou outra revelação ali, mas essas revelações que ele coloca tem que aguardar a universalidade dos ensinos. Nós precisamos entender isso, né? E não dizer, não, Emmanuel falou, acabou, está falado. Não é assim. Mas, lógico, ele é um espírito de alta envergadura. Ele sabe muito mais do que todos nós juntos. E tantos outros, né? Dr. Bezerra escreveu vários romances, vários livros. Ivone Pereira, médium, vem nos trazer revelações impressionantes sobre o que acontece com a maioria daqueles que tiram a própria vida. Ela também vem nos revelar sobre a própria mediunidade dela, como que é, né? Divaldo Franco, Dona Joana de Ângeles, que vem nos trazer uma psicologia profunda que vai nos ajudar a nós mesmos a pegar essa consequência moral da doutrina espírita e trazer para nós mesmos, para o nosso autoconhecimento. Ela faz isso, Dona Joana. Mas ela nunca disse que não era para estudar o espiritismo. Ao contrário, na Mansão do Caminho, você vai lá, é só... tem os estudos das obras da Dona Joana, mas aí ele é feito por cientistas humanos, né? Psicólogos, médicos, que vão desdobrar a obra dela para fazer as análises da ciência no que ela traz. Passar pelo crivo. Então, é assim que funciona. Então, vamos lá. Então, Allan Kardec nos diz assim, ó, os meios de convencer, ó, nós já estamos no item 19, tá? Os meios de convencer
variam extremamente. Conforme quem? Conforme os indivíduos, claro. Depende da pessoa. Tem pessoa que chega pronta, por incrível que pareça. É aquele trabalhador da última hora que estava pronto, mas ele nunca tinha entrado no centro espírita. Ele nunca tinha tido acesso nessa encarnação a um texto. Mas a alma dele já sabe. Então, quando você vai falando, ele só vai lembrando. Quando ele vai lendo um livro, é uma recordação para ele, né? Então, outros não, outros vêm pela curiosidade, como eu falei, né? Então, ele diz assim, o que persuade, o que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, por exemplo, materialização de espírito, uma psicografia muito contundente, que revele detalhes impossíveis de serem conhecidos do médium, às vezes nem é conhecido da pessoa, né? Então, alguns, né, por manifestações materiais, manifestação, por exemplo, de efeito físico, teletransporte, né? Psicocinesia, que chama na parapsicologia, né? Psicocinese, transporte de objetos de um lugar para o outro. Então, há pessoas que se convencem assim. Então, aquele por efeito das comunicações inteligentes, que são, como eu falei, as psicografias, as comunicações psicofônicas, que trazem revelações e convencem a pessoa. Porém, ele diz que o maior número se convence pelo raciocínio, porque a doutrina espírita é uma doutrina da razão, ela nos leva a raciocinar. Podemos até dizer que, para a maioria dos que se não prepararam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Então, os fenômenos mediúnicos, materialização de um espírito, portanto, por exemplo, quantas pessoas que viram materialização, que tocaram no espírito, sentiram perfume, cheiro, isso não modifica nada. Ela esquece rapidamente. É impressionante. Ela vai começar a falar do fenômeno como algo do maravilhoso, sobrenatural. Nossa, eu fui no centro e materializou um espírito. Mas isso não é suficiente para ela realmente adentrar o conhecimento espírita na sua inteireza. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontra. E isto por uma razão muito simples. Então, quanto mais o fenômeno é diferente, inusitado e maravilhoso, mais nós vamos ter os detratores, nós vamos ter os opositores. É que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional, ou seja, algo que está fora daquilo que nós conhecemos, fora da nossa razão, daquilo que nós aprendemos e que vivemos até hoje, o senso comum, fora do senso comum, né? Então, como ele diz aqui, ó, cada um a considera do seu ponto de vista e aí explica seu modo. Então, a pessoa pega aquele fenômeno e ele vai dar a sua própria explicação. O materialista a atribui a uma causa puramente física e quando ele não consegue achar essa causa física, ele fala que é um embuste.
ou seja, que é uma mentira. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Por isso que hoje é muito mais importante estudar e difundir o espiritismo por várias formas, né? De forma direta, às vezes a pessoa, o ambiente não, você não tem como, às vezes, fazer um estudo, como estamos fazendo, estar na casa de uma pessoa, enfim, mas passar os conceitos para que a pessoa raciocine, chegue às suas conclusões, e depois, então, ela vai ver os efeitos, né? Muitas pessoas supõem que uma pessoa vai no centro espírita e ela se cura de uma doença e que isso vai modificá-la, não modifica. Pessoas que frequentam reunião mediúnica estão vendo os espíritos ali se manifestando, falando, mas no fundo eles duvidam. Muitos criticam o médium, muitos amigos ali, colegas de mediúnico, pensando, mas será que é isso? Tem dialogador que fica interrogando o espírito para tentar descobrir alguma coisa que clarifique aquilo, que vamos dizer assim, que dê aquela comunicação consistência. Só que nós passamos já dessa época, né, das investigações. E então, hoje, os médiuns, eles sofrem muita pressão. Tem dialogador que coloca o médium na parede, vai fazendo pergunta para o espírito, e sem se dar conta, como nós até falamos ontem, que às vezes o espírito, ele está numa faixa mental dele completamente desordenada, fora de contexto, vai dizer coisas que não vão se comprovar, porque ele está num mundo que não é real, e o dialogador não vê isso, não percebe. Eu já várias pessoas me falaram que estava dando comunicação e o dialogador começou a fazer pergunta que, de repente, ela travou, não conseguiu mais, travou a comunicação. Então, você tem que ter esse cuidado aí, né? Porque a era das observações, das comprovações já passou. Nós estamos agora na era da caridade, do estudo aprofundado da doutrina espírita. Quem chega no centro espírita tem que ver espiritismo. Espiritismo raiz. Aprender espiritismo. E praticar. Ele vai ter que... O centro espírita tem que oferecer essas duas vertentes. O estudo e a prática. A prática é a prática da caridade. O ignorante e o supersticioso vai ver sempre uma causa diabólica, né? Então, se ele tivesse sido explicado, ele tivesse entendido antes, hoje eu vi na internet, passando assim, tem uma blogueira aí que ela coloca coisas bem estranhas assim no blog dela, e ela então postou
a história de uma senhora, né, muito jovem ainda, que tem uma filhinha, e ela disse que a filha dela é a reencarnação da avó dela, né, ou seja, a bisavó da menina. Por várias razões, ela conta lá as razões dela, mas aí a blogueira não coloca as razões que ela diz, mas mostra uma cena em que a mãe da menina, a criança é quase um bebê, mal fala. E aí ela mostra a fotografia da bisavó da criança, e aí a bisavó, a criança dela fala, quem é esse? Ela fala, sou eu. Aí mostra o cabelo, passa a mão no cabelo assim da bisavó, na fotografia, e depois passa a mão nela. Passa a mão no rosto, passa a mão no próprio rosto, sabe? E fala que é ela que é aquela da fotografia. Aí a blogueira pergunta, o que vocês acharam? Nossa, cada resposta que vocês nem imaginam, sabe? Assim, então, alguns parando para pensar, será, né, que... Deixa eu só ver uma coisa. Será que pode ser real ou não? Deixando um espaço ali para a possibilidade, mas outros até debochando, né? Então, é isso, né? E aí teve um que disse assim, está na Bíblia, é uma vida só. Aí eu peguei e escrevi assim, a reencarnação é uma lei biológica. É uma só vida, inúmeras existências corporais. É uma vida só mesmo, né? A vida é uma só. Então, ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Então, para isso, nós teremos que ter argumentos. E para ter argumento, tem que estudar, conhecer, se atualizar. Aí ele continua Allan Kardec, né? Convirá se procure convencer a um incrédulo, obstinado, aquele que não acredita em nada obstinadamente. Então, aí ele diz assim, ó, já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. O que fez dele um incrédulo, né? Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo, né, a convencê-lo, o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Então, tem pessoas que se acham acima das outras e que nós temos o dever de convencê-las, né? Tipo assim, não, me convence que se você me convencer, vai ser bom para o espiritismo. Nada a ver isso, entendeu? Ele vai se obstinar cada vez mais. Você explica uma coisa e ele abre mais 2 questões. Você explica 2, ele abre 4. Você explica 4, ele abre 8. Ele não quer se convencer. Fala, Magna. O próprio Chico passou por isso, né? Numa Sim. entrevista de televisão, num canal muito antigo, eu assisti por vídeo. O próprio Chico passou por isso, por questionamentos, que quanto mais ele explicava, mais a pessoa arranjava uma pergunta para ele, para fazer a ele, para ver se desestabilizava o Chico. O que não era fácil, né? Desestabilizar o Chico Xavier, porque o conhecimento dele era muito grande. Mas sempre tem esse tipo de pessoas que, infelizmente, tentam desestabilizar, né?
Sim, esse programa é o Pinga Fogo, né? Esse programa, Chico estava... Primeiro era o Chico Xavier, que estava lá respondendo, né? Depois ele estava assessorado por almas de alta envergadura, né? E, mesmo assim, passou por tudo que ele passou. Então, hoje nós temos todo esse material disponível. Por exemplo, o Pinga Fogo, ele está disponível na internet e tem livro também. Fizeram o livro do Pinga Fogo. Tem o livro do Allan Kardec, que se chama O que é o Espiritismo, que são debates dele com várias personalidades, pessoas que realmente desejavam entender e outras que iam para o tentar, né? Igual faziam com Jesus, né? Quando os fariseus perguntavam qual é o maior mandamento da lei, né? Essa mulher precisa ser apedrejada. Então, sempre essas pessoas existiram. Agora, nós temos que saber qual é o nosso limite, até onde nós podemos ir, né? Então, o ideal mesmo, como hoje a doutrina espírita, ela já está codificada, por isso que é importante a nós estudarmos, até para percebermos quando está havendo tergiversação em cima dos conteúdos espíritas, né? Pessoas que estudaram superficialmente e começam a responder qualquer questão. Começam a fazer palestras sem estudar, fazer palestras sem estudar nem o tema, né? Então, essas pessoas, elas mais atrapalham do que ajudam a doutrina, porque elas caem facilmente em contradição, se irritam facilmente quando alguém traz uma questão, né? E aí, a sua postura vai falar contra a doutrina, não é? Dizem que para que nós possamos falar de um assunto sem sermos interrompidos, ou seja, sem permitir que ninguém nos interrompa, né? E mostre uma outra face, um outro ponto de vista. Esse assunto, esse tema, nós teremos que ter estudado 1000 horas para falarmos 1 hora. Falar 1 hora sem, assim, com a pretensão de não ser interrompido por ninguém. Porque se nós estudamos menos de 1000 horas, pode ser que quem está nos ouvindo, alguém que esteja nos ouvindo, tenha estudado mais de 1000 horas e tenha visto alguma coisa que nós não vimos. Então, a humildade também é importante, né? Muito importante. O palestrante não se arrogar, né, demais. Esse cuidado. Então, é diferente, assim, da prática do bem, né? Praticar o bem, quando nós nos achegamos próximos daqueles que já desenvolveram em si, né? Essa capacidade de realizar o bem, né? Realizar o bem, de realizar valores. Aquela energia nos envolve se estivermos com eles. E então vamos conseguindo mais resultado, mas falar sobre o espiritismo, precisamos sim estudá-lo. Então, com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio,
nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Gente, olha como isso aqui é profundo. A prova da incredulidade, a prova da falta da fé. A pessoa que não tem fé, ela está passando por uma provação. Às vezes é uma expiação, inclusive. Sabe? Porque a fé, ela reside, ela está na razão, certo? A nossa capacidade, a nossa inteligência é que produz a fé. Nossa inteligência. Por isso que ele fala, ó, quem não se convenceu pelo raciocínio, ou seja, pela inteligência, lembra que Deus nos deu o quê? Inteligência, vontade e atividade. É isso que ele nos deu, essas 3 potências. Então, quem não adquiriu fé pelo raciocínio, é porque ele vai ter que estar sofrendo uma prova. Certo? Ou porque abusou da inteligência em algum momento. E aí, que a fé é essa capacidade de enxergar o futuro, de enxergar além, de fazer conexões adequadas. E a pessoa que não consegue, ela está sendo provada, né? Certo? Então, ela tem que, primeiro, sofrer os danos de ser um incrédulo. Não acreditar em Deus da forma correta, porque até fala que acredita em Deus, mas não consegue raciocinar num Deus, né? Que é misericórdia, que é amor, que não pune. Um Deus que nos dá sempre uma outra chance. Um Deus que nos permite repetir as nossas experiências até aprender. Não consegue compreender isso é porque está faltando capacidade intelectiva para essa pessoa. E não é cultura, às vezes ele é um gênio, mas ele não consegue fazer a conexão a nível do incognoscível. Olha que interessante. Que é onde está o conhecimento da religiosidade. Não é da religião, da religiosidade. A religiosidade, ela está numa dimensão que nós chamamos incognoscível, que nós acessamos por raciocínios que não são mentais. Por isso que tem gênio, sabe? Gênios que não conseguem fazer esses raciocínios. É uma inteligência. Hoje já tem até um livro, Daniel Goleman, A Inteligência Emocional, né? Mas o incognoscível, ele está na dimensão da inteligência espiritual. Então, a falta dessa inteligência, por questões, às vezes a pessoa cristalizou a área ali da religiosidade, porque foi um religioso que levantou a enxada contra o Cristo de Deus, né? Quantos de nós, né? Então, ele perde a inteligência espiritual dele por um longo tempo, e aí ele se torna um incrédulo. Não consegue fazer o raciocínio. Então, deve-se deixar a providência, né? A providência que é a Deus mesmo.
entregar para Deus. O encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. A pessoa, ele repele, ele não quer, ele não consegue, ele não tem inteligência espiritual. Às vezes não tem nem inteligência emocional. Não tem inteligência emocional. Tem inteligência mental. Tem uma mente poderosa. Mas a dimensão das emoções nele está inexplorada. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade. De boa vontade é quem tem inteligência emocional. A boa vontade, quer dizer, a vontade direcionada pela inteligência emocional. A vontade boa, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. Olha o que ele fala aqui. Porque ele vai criar um conceito de verdadeiro espírita, que está aqui no livro dos Médiuns. Não está no livro dos Espíritos. Está também no Evangelho. Ele repete isso no Evangelho. Quem é o verdadeiro espírito? Porque justamente em função dessas pessoas, que elas se convencem em níveis diferentes, e muitos se dizem espírita, vão para o centro espírita e ainda faz palestra. Às vezes fica nervoso na hora da palestra, se irrita, fala palavrão, né? Ele diz aqui, ó, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Jamais. Gente, é fazer o bem. Qual é o substantivo do verbo fazer? É um pessoal que anda substantivando o verbo fazer de uma forma jocosa. Mas o substantivo do verbo fazer é trabalho, obra, realização, resultado. Isso que é o substantivo, é o concreto do verbo fazer. Então, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos. Então, tirar o peso dos corações que estão cheios de pedra. Aflito, vem de lito, vem de pedra, o coração está pesado. Consolar. Acalmar desesperos. Operar reformas morais. Essa é a sua missão. Essa é a missão do verdadeiro espírita. Não vamos confundir consolar com aqueles atendimentos fraternos que tem no centro espírita, diálogo fraterno. Nem sempre a pessoa sai de um diálogo desconsolado. Às vezes as pessoas estão mais curiosas do que decididas a fazer o consolo. Muitas vezes a pessoa às vezes ela é convocada, em casa espírita que convoca a pessoa para diálogo fraterno. A pessoa já fica com medo, né? O melhor diálogo fraterno, gente, sabe qual é? É aquele que é feito entre uma reunião e outra, no corredor, quando você para, conversa. A pessoa fala, ela se abre.
Isso é o melhor que tem. Aí você leva a pessoa, senta, tem 2 pessoas escutando, ela já fica com medo, será que eu vou falar tudo, porque depois, será que vão guardar segredo? Né? É assim, complicado. Não sou contra, não, sabe? Os diálogos fraternos no centro espírita. Não sou contra, mas eu também não sou muito a favor. É nisso também que encontrará a satisfação real. O espiritismo anda no ar. Então, o verdadeiro espírita, ele está sempre alegre. Ele não vai no centro espírita porque ele tem um compromisso. Se ele não está bem, ele não vai sentir culpa, porque ele não está bem. Está doente, qualquer coisa, sabe-se lá o quê, né? Mas a alegria do espírita é fazer o bem. Se a pessoa faz o bem meio na marra, ela está começando ainda. Não é errado fazer o bem na marra, porque o bem sempre será o bem. E quando nós começamos a fazer o bem, por mais que seja assim, meio forçadinho, vai acontecendo aquilo que nós vimos ontem, uma alquimia na nossa alma. E nós vamos sentindo uma alegriazinha no final daquilo e tal, quando chega um ponto em que isso que era um trabalho se transforma em prazer de servir. E aí, ninguém segura mais. Não é? Ninguém segura mais. O espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas. A força mesma das coisas. Ou seja, o espiritismo se difunde conosco, sem nós e apesar de nós. Ele vai se difundir. Porque ele está na natureza. Essa força mesma das coisas é uma das potências do universo e que nós vemos em vários momentos nas obras. A força mesma das coisas, ela é a própria lei do progresso. Para frente, para o alto, para frente, para o alto. Então, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham. Eles vão ver que eles estão ficando sozinhos e que serão forçados a calar-se ou a render-se. Tá bom? Paramos aqui. Maravilhoso isso, né? Achei maravilhoso. Um aprendizado sem... Né? Maravilhoso. E vamos continuar, né, minha amiga? Sim.